Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brabocast, o podcast do Novo Aprovado. No episódio de hoje, a gente tá com uma convidada que conquistou várias aprovações, principalmente nos concursos de tribunais. Se liga, ela passou no concurso de técnico e analista do TJ de Santa Catarina, passou no concurso de técnico do TJ do Paraná e mais recentemente também no concurso de oficial da Defensoria aqui no estado de São Paulo. Então o papo de hoje é com ela, a concurseira mais blogueira que a Brabo Concursos tem, Tamine Palaoro. Eu mesma. Fala aí, Tamine, seja muito bem-vinda. Obrigada, querido. Tamine, eu quero começar esse papo perguntando como é que você pensou em entrar nesse mundo dos concursos públicos. Então, a gente tem aí muita gente que está nos ouvindo que já entrou para estudar para concurso, mas também uma galera que está pensando, será que vale a pena? Será que é para mim? Será que eu saio da empresa que eu tô hoje? Eu já vi muitos alunos da Brabo falando assim, Ivan, eu entrei no concurso público, nesse universo, porque eu estava insatisfeito com a minha empresa. Então, o que te fez entrar nesse lance de jogo de concurso público, de estudar para concurso? Qual que foi aí o estopim, a gota d'água para você falar, ó, não dá mais para eu ficar onde eu tô, vou estudar para concurso? Eu fiz direito, né? E aí quando você entra na faculdade, você, mais ou menos o mundo se divide entre os que vão advogar e os que vão fazer concurso. Eu escolhi fazer faculdade à noite para poder trabalhar durante o dia. E aí, nessa escolha, para você ir para um escritório de advocacia, quando você é muito no começo ainda da faculdade, você não vai fazer muita coisa. Você vai carregar processo para cima e para baixo. Não tem muito o que fazer. Eu sou da época que a gente carregava processo físico. Hoje um pendrive você leva tudo. Hoje você leva tudo, né? Mas não, então a gente... Dentro de um escritório de advocacia, quando você está recém-chegada na faculdade, não tem muito o que você fazer. E eu fui fazer estágio, desde o primeiro ano da faculdade, em órgão público. E aí eu acho que foi o dia a dia ali que já me... Já ligou aquela chavinha e você falou, exatamente. Interessante. Aí eu fiz estágio na Vara de Execuções Penais, fiz estágio na Procuradoria do INSS. Aí foi chegando no final, assim, já quase perto de me formar. Aí eu tive um outro problema, porque quando você termina a faculdade, o teu estágio acaba, porque o teu estágio é vinculado à faculdade. Que você tá fazendo, E eu tinha muito medo de sair, me formar num dia e no dia seguinte estar desempregada. É isso que eu acho que pega muito a galera que tá na faculdade, tá estudando, assim, qual vai ser o passo seguinte, né? O dia de amanhã eu acordo com um diploma na mão, e aí? Porque eu acho que hoje em dia o mercado de trabalho não é mais o lance do diploma, né? A gente vê muita gente diplomada em atividades fora da sua área. Então, muita gente do direito exercendo atividades que não tem nada a ver com direito. Então, esse medo também levou você a pensar no concurso público. Falar, pô, o dia de amanhã, então, eu vou ficar desempregada, o que eu vou fazer com esse currículo? Isso também foi fundamental para a sua escolha. Só que, para alguns concursos, eu tinha, na época, uma vontade de fazer concurso para delegado de polícia, da Polícia Federal. E eu pensei assim, eu ainda não sei qual é o concurso que eu quero, mas eu sei que eu quero um concurso. Ainda não defini, então tudo bem. Só que eu pensei, se eu precisar de prática jurídica, eu vou precisar advogar. Eu vou precisar ter essa prática em algum momento. Então, quando terminou o meu último estágio em órgão público, um ano e pouco, mais ou menos antes de acabar a faculdade, eu fui procurar um escritório de advocacia. Porque eu falei, eu vou começar tudo muito organizado, tudo muito planejado. Eu vou começar a fazer estágio num escritório de advocacia, estágio ainda. Aí depois eu passo na OAB, advogo o tempo que eu precisar. Até lá, eu já devo ter escolhido um concurso. Então eu vou advogar, vou ter o tempo que eu preciso. E aí, quando chegar lá, eu decido, né? Pelo mesmo motivo, por exemplo, assim que eu saí da faculdade, eu já fiz a prova da OAB, passei na prova da OAB, eu já entrei numa especialização. Legal. Porque eu pensei assim, a especialização me dá 1 ano de prática. Então, aí eu tenho 1 ano a menos. Já encurta o caminho. Advogar. Já encurta meu caminho. Então, foi tudo muito planejadinho. Deixa eu te fazer uma pergunta que muita gente que está assistindo tem essa dúvida. Como é que eu escolho um bom concurso para mim? Agora, já pegando a sua experiência de uma pessoa aprovada em vários concursos, esquecendo a Tamine iniciante,
Esquecendo como é que você escolheu o seu primeiro concurso, mas agora orientando a galera que está assistindo. A gente está em 2024, o ano dos concursos, né? Tá saindo em jornal, o Enem dos concursos, INSS, TSE, TJ, Caixa, enfim, muitos concursos. Como é que você orienta a galera a escolher o melhor concurso de 2024? Então, quais são os critérios que você olharia? Nível de dificuldade da prova, quantidade de vagas, quantidade de inscritos, o que você olharia ali para indicar um concurso para a galera iniciante fazer? Eu não gosto muito de falar sobre pressa. Eu acho que concurso público não é um lugar para quem está com pressa, né? Mas se você está com pressa, existem alguns concursos que você não vai poder fazer agora. Porque são concursos com uma preparação extensa. Então, se você está com pressa, você não vai escolher um concurso de magistratura. Legal. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher o concurso de nível médio. Tá. Você vai escolher os concursos bancários, por exemplo. Você não tem nível superior. A gente está vendo uma tendência agora dos tribunais cobrarem, terem a exigência de nível superior. De repente, os concursos bancários, que são os concursos meio esquecidos, que não é que eles são esquecidos, eles são concorridos, mas eles não são os famosos. Sim. Então, de repente, numa situação dessa, um concurso bancário seria bacana. Porque você vai ter um tempo de trabalho que você vai conseguir se dedicar a um outro concurso. Mas você já entra, é muito da mentalidade. Você já tem que entrar sabendo que aquilo ali é só um primeiro degrau. Legal. Você ainda vai ter outros, você ainda vai continuar estudando, acordando mais cedo para estudar e dormir mais tarde, para você conseguir um concurso melhor. E assim você vai indo. E nesse meio do caminho, a vida vai acontecendo. E aí ela vai te direcionando. Eu, por exemplo, como eu fiz estágio muito ligado ao tribunal, que foi na vara de execuções penais, então eu tenho um certo carinho pela carreira de tribunal. Tanto que eu desisti da polícia. Falei, eu não quero mais fazer concurso para a polícia. E eu foquei para os tribunais e legislativo, que eu também tenho um... Tem uma paixãozinha ali. Eu não sei o que é, mas tem um negocinho ali. Negócio ali do legislativo. E aí, como o legislativo é muito parecido com os concursos do Poder Judiciário, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública, ainda que não sejam especificamente do Judiciário, são concursos que você consegue levar junto. Legal. Essa é uma outra coisa bacana. Você... não escolher um concurso da sua vida. Isso não existe o concurso da sua vida. Você tem que ter a área em que você se dá melhor. E aí, ali, você aumenta o seu leque. Você não pode falar, esse é o concurso público da minha vida. Eu acho isso muito, muito pequeno da sua vida. A sua vida é muito mais do que só esse concurso. Sim. Você precisa deixar a vida te levar, te conduzir também. Ó, com direito à frase de Zeca Pagodinho no meio do podcast. Deixa a vida me levar. Dá pra fazer até um corte. Tamina, então, você falou o lance dos concursos de tribunais, falou um pouco de concurso de nível médio. Hoje eu acordei e já dei uma olhada no celular, quase 200 escreventes do TJ São Paulo nomeados. O que você acha desse concurso para quem é iniciante? É uma boa oportunidade o TJ São Paulo? O que você fala para mim desse concurso de escrevente? Eu acho ele muito bom, porque ele é um concurso com um edital razoavelmente... não é que ele é muito extenso, mas ele cobra várias matérias. O que te prepara para outros concursos. Um concurso que tem 4, 5 matérias só, ele não te prepara para outras coisas. Você não consegue olhar para os lados, como diz o Matheus, assim, mantém o radar, né? Sim. O concurso que tem muito pouca matéria não te permite isso. O concurso do TJ São Paulo te permite. Sim. Você consegue fazer outros concursos que tenham essas mesmas matérias. Você vai precisar fazer um ajuste, às vezes, da quantidade de assuntos daquela matéria, mas ele é um concurso que te prepara para o legislativo, para concurso de prefeitura, o próprio tribunal, para outros concursos de tribunal. Você não vai mais fazer, você não precisa fazer só esse. São Paulo é um concurso, é um lugar onde se você quiser fazer 2 concursos por domingo, aqui você consegue. Você vai conseguir fazer um de manhã e um à tarde. E o edital do TJ te permite isso. É um concurso que zera a lista. Que eu me lembre, a gente não tem nenhum outro tribunal que zere lista de forma recorrente igual o TJ São Paulo. Nem o TJ Minas, que eu acho que é o maior TJ depois do São Paulo, ele não zera a lista. Então, a chance de você passar, mesmo não tendo ficado ali entre os primeiros colocados, ela aumenta.
Então, é um concurso que te permite ser chamado, é um concurso que você consegue estudar, porque ele não tem uma extensão muito grande, tem muitas matérias, mas elas não são tão extensas. Te permite isso, te permite fazer outros concursos em volta. E aí, fazer concurso é te dar uma base para fazer todos os outros, né? Você vai aprender a acordar mais cedo, a dormir mais tarde. Você vai, com a frustração de que teve um dia que eu não consegui estudar, a vida é assim mesmo. Você não vai conseguir estudar todo dia. Esse tema é legal. Vamos entrar nele. Eu ainda vou perguntar para você o lance sobre conciliar concursos. Você já deu uma pincelada, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero saber exatamente sobre a sua motivação para estudar. Você falou, a vida é assim mesmo e tal. Primeiro, é normal que durante a sua jornada de estudos, um ou outro dia, você não esteja no seu 100%, você fale, putz, hoje eu não queria estudar, putz, hoje eu tô meio cansada, putz, será que eu tenho que fazer isso hoje? Primeiro ponto isso é normal durante a jornada de estudo? E segundo, se for normal, como é que você superava? Qual que era a sua motivação? O que te fazia acordar mais cedo e dormir mais tarde os dias que você precisava estudar? Qual era o seu ponto de motivação? É normal, assim como não é todo dia que você acorda animado para ir pra academia, não é todo dia que você acorda animado para seguir a sua dieta. Então, você não acordar com vontade de sentar para estudar é muito normal. Aliás, 90% das vezes você vai estudar sem estar com vontade de estudar. Não é bacana, exatamente, né? Mas você precisa manter os seus porquês por perto. Porque vai dar falta de vontade. A melhor coisa que você tem para fazer é começar de novo no dia seguinte, né? Legal. Saber que o dia seguinte... Porque o dia seguinte vai estar lá. Exatamente. O dia seguinte vai estar lá. E você sempre tem a possibilidade de fazer aquilo que você não fez. Por isso que a gente fala tanto quando não fazer quadro horário, fazer circuito. Por quê? Porque é só a vida acontecendo. Isso vai acontecer dias que você não vai conseguir estudar. E se você não estudar por ciclo, por exemplo, estudar por quadro horário, e aquilo começa a vir uma bola de neve, porque aí você não consegue fazer num dia, você passa para o outro. Quando você vê, ficou tudo para trás. E aí a autoestima do concurseiro já não é lá grandes coisas. Quando você vê aquele monte de coisa que ficou para trás, que você não conseguiu fazer, é a sensação de frustrado, é a sensação de que aquilo não é para você, o que não é verdade. Então, e estudar por ciclo, o que você acha que muda? Estudar por ciclo é o mais próximo da realidade. É o jeito de estudar que te coloca mais próximo da realidade de que imprevistos acontecem, de que você vai ficar doente, seu cachorro vai ficar doente, seu pai vai ficar doente, você vai ter que ir no médico, você vai ter que ir no supermercado, teve um dia que você acordou com febre. Então, estudar por ciclo é o mais próximo do perfeito. Não tem perfeito, mas é o que você consegue segurar ali, é aquilo que você consegue controlar melhor. Tá. Você falou os porquês, né? O porquê você estuda. E aí tem muita gente que fala, não é só o porquê, mas também o porquê. Então, por quem que você fazia isso? Quem que te dava motivação no dia a dia? Eu acho essa uma parte fundamental da jornada de estudo também. Se toda a sua família está contra, se todos os seus amigos estão contra, se todo o seu ciclo ali mais próximo de pessoas estão contra esse seu objetivo, estão te colocando para baixo, estão dizendo que concurso não é para você, eu acho que o caminho fica muito mais difícil, muito mais desgastante. Então, no seu caso, como é que foi essa relação com as pessoas próximas a você? Elas te apoiaram, elas te encorajaram ou elas te desmotivaram? Conta aí como é que foi isso. Os meus pais são concursados, de uma época que você não precisava fazer concurso para passar. Assim, não era tão difícil quanto é hoje, né? Então, a minha mãe era professora de universidade, então, e meu pai pesquisador. Então, estudar na minha casa sempre foi muito tranquilo. E os dois sempre me apoiaram, sempre. Os amigos, aí a gente já, né, em volta, aí já fica um pouco mais complicado. Mas você não está estudando por eles. Sim. Você está estudando por você, claro, né? E pelos seus pais. Tá. Então essa parte dos meus pais, para mim, sempre foi muito, muito tranquilo. E a cobrança dos amigos, eu acabei passando por cima. A Tamine nunca vai no negócio quando a gente chama que tem que estudar. A Tamine não vai. Você não ligava muito pra isso? Não. Não vou e não vou. Não, eu falei pra eles, olha, eu tenho um dia da semana pra sair.
Então, esse dia da semana é o dia, então a gente vai ter que se organizar. Então, eu dava prioridade para os aniversários dos amigos, então, Legal. olha, me avisa com antecedência. E deixa eu te perguntar, você contava para as pessoas que você estava estudando para concurso? Tipo, hoje eu vou fazer o TJ São Paulo, hoje eu vou fazer a defensoria, ou você deixava... Fiquei sabendo aí que você usa o Instagram para postar que você está estudando e tal. Então, eu quero saber qual que era essa publicidade dos seus estudos. Você preferia deixar mais na moita ou preferia contar mesmo e é isso? Quando eu comecei a fazer concurso, não tinha Instagram, né? Olha aí. Não tinha Instagram. Então, você convivia só com aquele nicho, porque a gente ia pro cursinho, né? Tá. Telepresencial na época, na minha época. Então, você convivia com aquelas pessoas, então você não escondia, né? Você não escondia muito. Não tinha rede social, a gente tinha o Facebook... o comecinho do Facebook com morrendo o Orkut, vai vendo. Já tinha morrido o Orkut, tava enterrando o Orkut, tava começando o Facebook. Tá. Então não era como é hoje. Hoje é bem mais ostensivo, né? Hoje em dia é mais... Fica mais público mesmo. É mais difícil de esconder. Mas é complicado de você esconder. Eu nunca escondi. Tá. Mas eu tive que bater no peito. Porque eu não tive a situação de ter que esconder de trabalho, por exemplo. Você está trabalhando e aí as pessoas não podem... Eu tenho alguns alunos que não podem contar na empresa, porque é iniciativa privada, o chefe não vai gostar, todo mundo vai começar a olhar diferente. Eu entendo essas pessoas. Eu também entendo aquelas que querem evitar a fadiga. Eu não vou contar na reunião de família. Não precisa ficar explicando. Que saco, não sei o que lá. Que tem algumas pessoas próximas que fazem isso, entendo essas pessoas. Mas eu sempre bati no peito. Eu falei, o sonho é meu. Eu vou bancar. Eu vou bancar. Legal. Eu vou bancar, inclusive, a crítica. Falando isso, esse lance de crítica, a gente tem muito aluno lá na Brabo Concursos que sempre fala, tem 30, 40, 50 anos e fala, Ivan, as pessoas me criticam porque eu estou estudando para concurso público, a galera fala que eu não tenho mais idade para estudar para concurso público, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina mais nova, tal. Como é que você lidava com esse lance das... Você sofria primeiro essas críticas, batia essa insegurança por conta de, nossa, eu já não tenho mais 20 anos, eu tenho 30, 40, 50... Como é que você lidava com esse lance da idade? E vamos desmistificar isso de uma vez por todas no podcast, que idade não é barreira para aprovação. Fala aí sobre a idade e o estudo para concurso público. Não, eu acho, inclusive, que a idade te traz uma maturidade que te ajuda a estudar, né? Estamos com uma geração que não aprendeu a levar porrada. Então, é uma geração que cada reprovação... parece que acabou o mundo, né? E quando você é mais velho, você já leva isso com um pouco mais de leveza. Eu acho que a gente tem muito do ciclo da sementinha, que eu falo que a plantinha, ela nasce, cresce, reproduz e morre. E a gente tem essa coisa de que o nosso máximo da fase profissional, ela vem antes de você casar e ter filhos. Então, que a gente precisa... A gente fica bem sucedido, depois a gente casa e tem filhos. Hoje, eu tenho muitos alunos que tiveram que fazer o inverso. Casaram, tiveram filhos e agora é que vão procurar o auge da sua profissão. Então, a gente só inverteu, mas a sociedade ainda não entendeu essa não dinâmica. Entendeu essa versão. Você não precisa ser bem-sucedido aos 20 anos. Para algumas pessoas, funciona. A rotina, a dinâmica da vida fez com que as coisas fossem assim. Mas tem outras pessoas que tiveram que inverter. Tiveram que ir para a iniciativa privada, tiveram que ganhar dinheiro primeiro, para depois ter a estabilidade para estudar tranquilo. E tá tudo bem. A gente só inverteu. Não tem problema. Tá, entendi. Faz total sentido. Então, isso de lance de idade não é barreira para concurso público, de modo algum. Você, inclusive, acha que facilita, então, por conta da maturidade. Quando você foi aprovada na defensoria, você tinha quantos anos? 45. Você lembra da foto que você me mandou? Lembro! Eu mostro até hoje pra galera. A Tamini me mandou uma foto, porque a gente tem muitos alunos, né, que falam isso da idade. Aí ela fez questão de postar no Instagram uma foto com uma plaquinha escrito 45 anos. Eu sabia a idade dela, mas eu fiz questão de fazer ela falar de novo. Pra galera que tá ouvindo, não entrar nessa vibe de para de estudar pra concurso público, vai trabalhar CLT, porque você já tem 30, 40 anos. Não, concurso público é sim pra essa galera de 30, 40, 50 anos, enfim.
Tamine, agora vamos entrar numa parte do podcast que o cara concurseiro que tá olhando fala, vai, ela foi aprovada em vários concursos, eu quero a técnica de estudo. Eu, por exemplo, quando tô no YouTube lá, entro em canal de investimento, quando o cara fica falando muito em teoria e tal, eu falo, putz, tá, mas vai na prática, como é que você fez? Aquele do 0 ao milhão, do 0 ao 100 mil, eu quero ver o cara fazendo ali na prática. Então eu quero saber na prática como é que você estudou para ser aprovada nesses vários concursos de técnico, de analista, de oficial da defensoria. Vamos começar do começo. Como é que você organizava a sua rotina? Eu quero entender qual foi a importância do estudo por ciclo e não do cronograma fixo para você ser aprovada nesses concursos. Então, por exemplo, na defensoria você estudou por ciclo. Qual foi a importância primeiro dessa montagem do plano de estudo? Jogando o cronograma fixo fora, que você falou, e usando o ciclo de estudo. Conta aí como é que você fez. A defensoria é muito engraçada porque eu passei estudando em uma semana. Eita. Eu falei que eu vou Ó o corte aí, ó. Em uma semana. Agora, porque eu fiz a prova, eu entrei na Brabo pro curso do Ministério Público. Tá. E não para o curso da defensoria. Olha aí, não existe a prova da sua vida. Legal. Existe sentar e estudar. Você entrou para fazer a prova do MP. E passou na defensoria com o material do MP. Estudando pro MP, isso te ajudou a ser aprovado na defensoria. Sim, porque a prova do Ministério Público foi num domingo, da Defensoria Pública era no domingo seguinte. Tá. E como eu não estava morando em São Paulo ainda, como eu vim para São Paulo para fazer a prova do Ministério Público, quando saiu a data da defensoria, eu falei, bom, já tô lá, vou ficar uma semana a mais. E aí fiquei para fazer, para fazer a prova. Então eu fiz a prova do Ministério Público, que era FGV. Tá. Estudei, entrei no curso antes, tudo bonitinho. E aí eu não vou lembrar agora quanto tempo entre o edital sair e a prova. Uhum. Mas aí eu fiz a prova, mas eu fiz a prova já pensando assim, FGV, todo mundo morreu depois da prova, né? Uhum. Um monte de gente demorou um monte para conseguir voltar a estudar, de tanto que todo mundo saiu arrasado da prova. Uhum. Aquele português da FGV que pega. Muita gente que não conseguiu terminar a prova e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer em uma semana? Uhum. Né? Sim. Como que eu estudo em uma semana para um concurso? Porque eu não vi nada da defensoria. Tá. Eu falei, eu estou estudando no Ministério Público, foco no Ministério Público. E aí, na época, na plataforma, tinha o material da defensoria. Não tinha as aulas. Não ia dar tempo de eu assistir. Se não me engano, não tinha videoaula. Mas tinha o material. Como eu já estudava já fazia estudo reverso, neste momento, nessa época da minha preparação, eu já fazia estudo reverso, eu falei, eu preciso montar um plano em uma semana. Tipo, JK, 50 anos em 5. O que eu vou fazer? Eu peguei toda a apostila de questões comentadas, que aí já eram focadas na defensoria por causa da VUNESP, porque aí a banca já era VUNESP. Uhum. Eu comi aquelas apostilas com farinha. Tá. Eu virei a noite, assim, isso aqui, eu vou ter que correr aqui. Tá. E aí é o conhecimento acumulado. Uhum. Que é o saldo de gols que eu brinco, né? Sim. Que é repertório. Concurso público é repertório. Sim. Nada que você estudou hoje é inútil. Perfeito. Então, em uma semana, eu estudei o que dava pela apostila de questões comentadas e fui fazer a prova. E eu lembro que eu brinquei assim, gente, eu tô indo fazer a prova no talento. Porque eu não estudei para essa prova, eu estudei para a prova anterior. Sim. Não para essa. Ministério Público. Eu estudei para a prova do Ministério Público, Sim. que nem VUNESP não era. Uhum. Era outra banca. Era outra banca. Uhum. Falei, bom, vamos ver, né? Sim. Já tô aqui mesmo, fui lá e passei. Então, assim, não tem o concurso dos sonhos, tem a preparação. Sim. Você faz a preparação e o concurso dos sonhos aparece para você. Então, quer dizer, com o material você conseguiu fazer o concurso do Ministério Público e com as apostilas de questões você conseguiu fazer o concurso da Defensoria e ser aprovada. O que você acha que tem por que você acha que tem tantas aprovações, por exemplo, com o material da Brabo? Por que você acha que você teve condições de fazer um concurso público numa preparação de uma semana? O que você acha que foi fundamental ali para você? O material ser enxuto. Tá. Porque eu já cometi vários erros. Uhum. Eu poderia ficar um podcast inteiro só dizendo não faz isso que não funciona, não faz isso que não funciona. Eu vou querer saber esses que erros não ainda. funciona. Tá. Esse monte de coisas que não funcionam foi com que estendeu demais o meu tempo de estudo. Eu poderia ter passado mais rápido
se eu tivesse tido uma orientação melhor, um método que funcione e um material enxuto. Porque o excesso de material, ele deixa o concurseiro perdido. Então, de repente, você tem uma quantidade imensa de videoaula para assistir, uma quantidade imensa de PDF. Não estou dizendo que você obrigatoriamente precise terminar o edital. Não é todo mundo que passa que conseguiu vencer o edital. Sim. Mas essa pessoa conseguiu estudar bem. Sim. Então, eu acho bacana quando você consegue chegar no final, assistir as videoaulas, ler o material que o curso tem e aprofundar pelas questões. Só que para isso, você não pode ter um curso gigante. Porque você não vai conseguir fazer isso nunca. Sim. Já tentei. Sim. Não dá. Você pegou, então você acha que o lance do material do curso, depois que você aprendeu esse método, você acha que foi muito mais fácil a evolução? Tá. E conta aí os erros, vamos querer entender agora, porque a galera também tá vendo. Beleza, eu quero saber como é que é o certo, mas eu sempre falo isso. É importante você saber qual é o certo de estudar para concurso público, mas o mais importante ainda é você ver as armadilhas que a galera cai. Porque tem muita armadilha, tem muito erro. Eu sempre falo que estudar sem um método, sem uma preparação profissional, é como se você fosse fazer uma trilha sem um guia. Pode ser que você chegue ao final, mas provavelmente o caminho vai ficar um pouco mais difícil. Você vai chegar lá, às vezes, com um arranhão aqui, um arranhão ali. Agora, se você fizer essa mesma trilha com um guia que já conhece aquela trilha, que já passou por aquela trilha, que já ajudou várias pessoas a também trilharem esse caminho, é muito mais fácil. Às vezes o caminho vai ser menos doloroso. Não estou dizendo que vai ser um caminho mar de rosas, flores, tal, mas vai ser, claro, muito mais fácil. Então, conta aí, se você puder elencar 3 ou 5, enfim, quanto você quiser, dos principais erros que você cometeu pra galera que tá ouvindo não cometer ao estudar para concurso público. Excessos de métodos também. Tá. O lance é pegar você acha que exatamente. Funciona. Começou ali. Você viu que ele se encaixa? Vai nele. Segue nele. Segue nele. Porque eu já fiz muito de... Eu comecei a estudar por um método. E aí, de repente, eu via na internet, aí nesse momento já tinha internet, eu via na internet um método revolucionário. Aí eu ia lá, trocava de método. Sim. E aí passava mais um pouco, porque a gente consome informação sobre concursos. Sim. E aí eu via mais um outro método, e eu ia lá e começava de novo. E aí um outro problema, eu sempre começava de novo do zero. Então, o LIMP, eu vi em todos os métodos que você imaginava. Porque aí eu pensava, nossa, um método revolucionário, vou começar por ele. Sentava para estudar administrativo, LIMP. Mesma coisa. Aí mudava de novo. Ao invés de eu começar de onde eu parei e vai para frente, né? Porque o estudo já está feito. Sim. Não precisava ter voltado. Então, eu acho que esse excesso de olhar demais para os lados também te atrapalha. Uma outra coisa que eu acho muito complicado para concurso público é resumo. Tá. Cuidado na hora de fazer resumo. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir pra galera deixar nos comentários, eu quero ver quem tá realmente pegando essas dicas, esses insights da Tamini. Deixa aqui nos comentários os pontos que a Tamini vai falar sobre o que você não pode fazer, sobre os erros que ela cometeu e que levaram aí ela a sofrer algumas reprovações, e depois que ela ajustou esses pontos, ela conseguiu várias aprovações. Então, eu vou ajudar. O primeiro é não ficar pulando de galho em galho, não ficar trocando de método e material. Pega um que funciona, que tem muitas aprovações, e vai com ele até o final. Segundo ponto, você falou do resumo. Cuidado com o resumo. Cuidado com o resumo. Você precisa fazer anotações para você não deixar o teu estudo tão passivo. Tá. Né? Mas quando a gente está começando a estudar, a gente ainda não sabe o que é importante. Você está começando agora. Legal. Quem diz para você o que é importante ou não são as questões. A banca te diz o que é importante. Sim. Então, a gente traz muito da escola aquele negócio de copiar o que estava no quadro. Então, o professor está passando no quadro e a gente está copiando. Quando a gente foi para o online, virou uma bola de neve, porque a gente descobriu que podia pausar para fazer as anotações. Isso é bacana. Só que você transforma uma aula de 20 minutos em uma aula de 2 horas. Porque aí você quer pausar tudo e tudo mais. Então, é importante que você... ou você tenha um curso que te dá essa base para que você não precise copiar. Então, mostrando o que é importante. Exatamente. Ou você desapega da necessidade de escrever tudo. É que é muito difícil de desapegar. Sim. Porque a gente fez isso a escola inteira. O que a gente leva para o concurso público quando a gente chega é o que a gente fez na escola.
Sim. Só que o que a gente fez na escola não funciona aqui. Aqui o sarrafo é mais em cima. Sim. Aqui não dá para você ficar pausando uma aula transformar uma aula de 20 minutos em uma aula de 2 horas. Então você precisa ter essa consciência de que você precisa avançar nas matérias. E não vai ser copiando tudo que o professor fala. Legal. Isso aí eu queria até dar um exemplo. Por exemplo, a gente fala, né, que estudar com método tal vai fazer a galera ser aprovada mais rápido. E aí vamos supor que a pessoa esteja do zero, não saiba o que é mais importante. Até ela descobrir quais artigos são mais importantes, o que a banca mais cobra, são questões e mais questões que ela tem que fazer. Aí, por exemplo, eu sou a prova viva disso, que no meu primeiro TJ eu acertei 13 questões de direito, das 40. Porque é isso, eu não tinha base, eu era iniciante, eu não sabia o que era mais importante, tentei estudar tudo, fui super mal. Aí depois eu gabaritei direito no TJ, acertei tudo. Por quê? Eu estudei menos tempo. Mas por quê? Aí eu mostro pra galera sempre, a apostila da Brabo, por exemplo, é que não dá pra vocês verem aí na câmera muito bem, mas, por exemplo, ela mostra quais artigos mais caem no concurso do TJ. Então tá grifado, cada um dos artigos eles estão grifados, e tá assim, sei lá, Direito Processual Civil, artigo 466, o parágrafo 1º caiu no TJ 2021. Aí tem um artigo aqui, ó, 472, nunca caiu no TJ. Então, ela já está mapeada com os artigos que mais caem. Então, por isso que o encurtamento de caminho é um negócio óbvio, porque você já vai ter quais artigos mais caem, você vai dar mais importância para esses. Então, faz sentido esse lance de poder encurtar o caminho com o material que já te entrega o que mais cai. Eu gosto muito no material da Brabo do PDF unificado. Porque quando um aluno chega muito cru, nunca vi direito na vida, é natural que eu peça para ele estudar por videoaula. Sim. E não pela lei seca direto. Sim. Estuda por videoaula. Mas ele também veio da escola com o eu preciso copiar. Sim. E na faculdade, às vezes, funcionava você estudar uma semana antes. No concurso, aqui também já não funciona mais. Exatamente. Então, eu sempre falo para os alunos, se você puder, imprime o PDF unificado. Se você tem essa necessidade de copiar, imprime o PDF unificado. Porque o PDF unificado tem o slide. Ele é o slide do professor. Você não vai precisar escrever o que está no slide. Por quê? Porque o slide está na sua mão. Você vai fazer pequenas anotações e vai facilitar a sua revisão. O que também é eu só passei no concurso quando eu aprendi a fazer revisão. E antes disso, foi um desastre. Enquanto você não aprender a fazer revisão, você não vai passar. Tá. Eu queria te dar um método mágico, mas não existe. Tem que fazer revisão. Sim. Então, o aluno, quando ele fica mais tranquilo, que ele não precisa copiar aquilo tudo, o estudo flui. Então, o slide, ele tem um espaço do slide. Dá para você fazer várias anotações. Então, facilita para o aluno que está chegando agora. Um aluno mais avançado, ele pega a apostila, ele abre a apostila. Então, eu sempre falo para o aluno, assiste a videoaula com a apostila aberta. Sim. Porque se o professor falou de um artigo, você tem que ler o artigo. Sim. O professor vai, o artigo 5º tal, você vai lá e lê. Você percebe, quando você estuda com a apostila na mão, que muito do que o professor está mostrando no slide é lei. Está na apostila, mesmo. Você não precisa copiar. Está ali. Você só vai fazer as anotações de eventuais coisas pontuais que o professor falou ali. Legal. E aí você faz ali na apostila. Você pode fazer numa folha separadinha também, tá? Mas a gente precisa perder essa coisa do eu preciso copiar tudo que o professor falou, porque não vai dar tempo. Não funciona. Não funciona. Eu fazia muito resumo, até quando eu mostro para os alunos da Bravo lá, eu tinha pacotes e pacotes de papel pardo, guardava todos os meus resumos lá e nunca passei em concurso fazendo isso. Estudava 3, 4 horas por dia, me matava e nunca passei. Aí depois eu estudei pelo material da Brabo, eu fui indo, vendo a apostila, vendo as videoaulas, eu estudava menos tempo, é aquele lance de estudar menos e aprender mais. E aprender mais. É fundamental. Era o resumo em prosa que a gente chama, que é aquele que você vai escrever, quase uma psicografia que você vai fazendo. O problema é que a maioria das vezes esse resumo, ele não é um resumo. Ele é uma cópia. É uma transcrição da videoaula. Porque a gente fazia isso na escola. Exatamente. A gente falava, a professora falava, vamos fazer um resumo do livro. Você não resumia, porque resumia é botar com a sua palavra. Sim. Você copiava as frases e botava lá. Isso eu acho que é muito natural nas aulas presenciais, porque você fica com aquele medo de a professora tá falando, eu nunca mais vou ouvir isso, porque tá presencial, não tá gravado. Eu preciso materializar num caderno, em algum bloco de notas. Na videoaula gravada, você não precisa disso. Você pode voltar tantas vezes quantas você precisar
para entender o que o professor falou. Então, acho que essa cultura de anotar vem muito da aula presencial, que o professor tá falando agora, eu preciso anotar, senão eu vou perder. E aí dá aquela sensação de segurança, de ufa, agora tá no meu caderno, eu leio quando precisar e você nunca lê. Muitas vezes a pessoa nunca lê, ela escreve no caderno, dá a sensação de segurança, pronto, tá no meu caderno, nunca mais vou perder. Depois eu leio quando eu precisar e você nunca mais lê, então é uma técnica furada. Então, primeiro, pega um método, um material que funciona e segue até o final, foi o que você fez com a Brabo. Segundo, não faz resumo, não fica... Pode até fazer uma outra anotação, mas não fica transcrevendo a videoaula que você vai perder tempo. E um terceiro erro aí, comum pra gente fechar o pódio dos 3 principais, o que você acha? Revisão. Não fazer revisão ou fazer revisão do jeito errado? Fazer a revisão. Então, um erro seria não fazer revisão. Seria não fazer a revisão. Como que você fazia a revisão? Que é uma dúvida também que sempre aparece. Por muito tempo e muito mesmo, eu não fiz revisão. É por isso que eu não passei. Por isso que eu demorei muito pra passar. Exatamente. Então eu tive dois platôs. Tá. A minha nota estacionou e não saía mais. No primeiro platô, foi quando eu troquei de método, de metodologia. Por quê? Eu já tinha bastante tempo de estudo teórico, de videoaula, de não sei o que lá, troquei para o estudo reverso. Mas fiz estudo reverso porque eu já tinha a base, né? Só que eu tinha a base, não fazia revisão, então era assim... Era matéria nova e não precisava revisar, porque a gente tem a sensação de que quando você está revisando, você está deixando de aprender. E é exatamente o contrário, porque a gente aprende por repetição. Então, eu não fazia revisão. E aí, no meu primeiro platô, que foi quando eu passei nos 3 primeiros concursos, foi quando eu troquei de método. Então, eu comecei a fazer o estudo reverso. Passei nos 3 concursos, mas eu passei longe, não passei bem colocada. Tá. Já tive uma melhora ali, Sim. Mas fiquei longe. Tô até hoje na lista, inclusive, porque... Da defensoria? Não, foi uns 3 TJs. Tá. Então, passei mal colocada. Sim. Aí veio a pandemia, suspendeu tudo. Tá. Beleza. Posso ser chamada a qualquer momento, mas enfim. Esses concursos foram em 2018. Sim. Está na lista lá de aprovada, mas ainda está aguardando nomeação. É a lista na balada, né? Pelo menos você botou... Você tá com o nome lá. 100% de quem entrou tava com o nome. Sim. Né? Mas nem todo mundo que tava com o nome conseguia entrar. Tá. Aí, o meu outro platô, e aí vai ser muito legal, porque foi quando eu assisti... Foi quando eu assisti um podcast do Douglas. Tá. Falando sobre revisão. O professor ou o aluno? O aluno. Tá. Ele era tutor. Legal. É ainda tutor. Sim. E eu tinha... eu estava procurando alguma coisa... Alguma metodologia que me desse um ajuste fino, assim, precisava de pouca coisa. Porque eu tinha feito... Eu fiz o TJ 2021, o TJ São Paulo 2021, e não passei por 5 questões. E eu falei, ok, o método reverso, para mim, está funcionando. Mas eu tô batendo na trave. Sim, faltava alguma coisa. E eu já lia bastante sobre neurociência para saúde. Eu perdi a minha mãe durante a minha preparação para estudo, porque durante a minha preparação para estudo eu casei, eu separei, eu casei de novo, minha mãe faleceu, tudo isso foi acontecendo enquanto eu estava estudando e eu tive que continuar, né? E aí eu vi, eu preciso de tá faltando pouca coisa. E aí vendo neurociência, e era neurociência, assim, para dormir melhor, neurociência para alimentação. E falei, olha, posso usar neurociência para estudo. Quando eu comecei a botar neurociência, estudo, no Google, começou a vir as coisas do Matheus. E aí, eu dormir bem para estudar, eu comer bem para estudar, e a gente precisa, o nosso relógio biológico, e vamos isso, vamos aquilo, não sei o que. Comecei a seguir o Matheus. Falei, eu acho que eu preciso agora da humildade de entender. Até aqui eu consegui fazer sozinha. Daqui para frente eu preciso de ajuda. Aí falei com meu pai, falei, eu não tenho dinheiro. Aí meu pai falou assim, não, então tá, eu pago pra você, eu te ajudo, e você vai lá e compra o curso. Beleza. Eu fiquei na lista, porque não tinha lançado o Ministério Público ainda,
as aulas, né? Fiquei na lista e comecei a consumir tudo da Bravo. Tudo que tinha da Bravo na internet. E aí apareceu um podcast do Douglas, do tutor, falando de revisão. E ele fazia faculdade, estava contando como ele fazia a revisão quando estava na faculdade. Quando ele começou a contar como ele fazia as revisões dele, eu falei, gente, é simples. Até então, eu transformei a revisão numa coisa complicada. E aí eu achava que não dava para fazer, porque eu achava que precisava de muitas coisas, e não é. Quando ele falou aquilo pra mim, você precisa... Pra mim, não, né? É que eu fiquei tão impactada com aquilo que eu tenho a sensação de que ele falou pra mim. Eu chamei ele, porque aí eu já era... Você era aluna da Brabo? Aluna da Brabo. E ele era tutor. Tá. Eu vi o podcast dele, mandei uma mensagem pra ele, contei a minha situação, olha, fiz tantos pontos no TJ São Paulo, preciso... de ajuda, que daqui pra frente eu não consigo mais ir sozinha. Até aqui eu fui bacana. Daqui pra frente eu preciso elevar o nível. Falei pra ele, eu assisti o seu podcast falando de revisão, não sei o quê. E aí a gente conversou rapidinho sobre revisão, sobre simulado, que era uma coisa que eu não fazia simulado. Eu fui aprender a importância do simulado depois que eu entrei na Brabo. Até então eu não fazia. Eu não tinha noção. Eu descobria as minhas deficiências no dia da prova. Eu não testava antes. Por isso que você sofria algumas reprovações. Por isso que eu fui ficando lá longe na lista. O simulado da Bravo mudou, então, Sim. o jogo pra você. Assim. Eu precisava que alguém me dissesse a importância dele. Entendi. E aí, quando ele apareceu, que você fazia e você botava nome no ranking e tudo mais, aquilo te motivava. Né? E então, quando eu aprendi a fazer revisão, aí eu entrei na Brabo. Eu aprendi a fazer revisão, eu passei no primeiro. É que, tecnicamente, eu passei no segundo concurso, né? Não no primeiro, porque o primeiro teria sido o dos TJs. Não, teria sido o Ministério Público, quando eu entrei na... Então, eu tanto precisava só desta orientação, que eu passei no primeiro que eu fiz depois que eu entrei na Bravo. Entendi. Porque eu precisava do quê? Que me método, revisão. Exatamente. Era a importância da revisão e a importância do simulado. E alguém mostrasse pra mim, que foi o que o Douglas fez, que revisão, ela tem que ser simples. Ela não tem que ser complicada. Esse também é um negócio muito doido, né? Que acho que tá meio no senso comum do brasileiro, que concurso público é muito difícil, que, nossa, ninguém vai passar, tem muita concorrência, é difícil. E aí, acho que a galera... Isso... É verdade e é mentira ao mesmo tempo, sabe? As coisas, claro, você vai ter estabilidade, um salário digno, não é deixou o RG cair na porta da banca que você vai ser concursado. Então, claro que não é um jogo fácil, mas aí acho que a galera leva pro método de estudo, pra achar que tem que ser um negócio muito complexo, muito mirabolante, difícil. E aí o Douglas, que é o tutor da Brabo, desmistificou isso pra você, falou, Tamine, a revisão é simples de fazer. Você falou, não, vamos seguir esse método. E aí, logo no primeiro concurso que você fez, você passou. Eu só precisava aprender a revisar. Eu acho que a internet hoje... Eu gosto muito da internet, gosto muito do Instagram. Acho muito bacana que você veja as outras pessoas fazendo, porque você aumenta o seu limite quando você vê o outro fazendo, né? Isso é muito legal. Mas o que eu tenho visto hoje em dia, e eu também consumo bastante assuntos sobre isso, é que as pessoas estão glamourizando o estudo e transformando aquilo em planilhas, em aplicativos que você precisa comprar e que você precisa fazer um curso antes para aprender a mexer no aplicativo. E às vezes eu estudei fazendo planilha na mão. Sim. É no Excel, já aproveita para treinar a informática. Sim. É ali, eu fiz ali, eu montei ali, aprendi tudo que eu precisava fazer, aprender de técnicas. Eu aprendi nas mentorias. Todo mês a gente tinha mentoria, né? Aprendi ali, coloquei na minha rotina e eu tento muito não deixar a minha organização tomar mais tempo que o meu estudo, porque a gente faz isso. A gente começa a ver, porque a fulana tem uma planilha dos deuses. E aí você vai lá e compra a planilha, e aí você não sabe mexer na planilha. A planilha não funciona pra você porque não foi feito por você. Sim.
Então, eu acho que a internet trouxe um pouco disso também. A gente precisa ter coisas muito difíceis. Não é, a gente precisa do básico, a gente tem que aprender a fazer o básico. E, às vezes, o básico é pegar uma régua e fazer uma planilha no caderno. Era só isso que você precisava. Uhum. Legal. E, Tamini, o lance aí que mensagem, eu quero que você, a gente tá quase 1 hora de papo aqui, eu queria que você desse um recado final para aquela pessoa que está insegura, ainda não sabe qual concurso fazer. Pensa lá, o nosso público, uma pessoa que tem nível médio, está insegura, não sabe qual concurso fazer, e você precisa orientar. Agora, veste a capa da tutora. Tamini tutora, chega uma pessoa falando, Tamini, eu tô insegura, concurso, eu não sei se é pra mim, eu tô ouvindo muito de, concurso é difícil, essa fase do concurso ser fácil já passou, larga a mão disso. Qual o recado você daria pra pessoa que tá indecisa e insegura sobre fazer concurso? Fala um pouco sobre o gostinho que ela tem depois de ser aprovada. Eu quero saber o dia da aprovação. Fala pra galera que tá indecisa, insegura, como é que é esse dia da aprovação aí? O que você sentiu? Como é que foi? Pra quem que você contou? Como é que você leu o seu nome no Diário Oficial? Você gritou, você pulou, você contou pra quem? Ligou, mandou mensagem? Como é que foi esse sentimento? Eu vou tentar falar isso sem chorar. Ixi Maria, vamos ver. Você vê que a emoção é forte. Numa dos primeiros nos aulões que o Matheus, que eu fui do Matheus presencial, ele falou que era pra gente pensar em pra quem a gente ligaria no dia que você passar no concurso, né? Sim. E eu não... A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha mãe. Uhum. A minha mãe morreu, eu tava... 1 semana antes, eu estava aqui em São Paulo fazendo o TRE São Paulo, 2017. Era um edital 2016, 2017. Era a primeira vez que eu ia conseguir terminar e fazer uma prova com o edital matado. Essa é a primeira vez. E ela ficou doente. E no final de semana da prova, muitas pessoas disseram para mim, não, vai, eu não queria vir. Não, vai fazer a prova, vai que essa é a sua prova, você estudou bastante. E aí, eu vim fazer a prova. Eu cheguei, eu vim de avião. Quando eu cheguei no aeroporto, meu irmão mandou uma mensagem para mim, minha mãe teve metástase no cérebro. Foi o último final de semana em que ela conseguiu conversar com a gente. E eu não estava lá. E a primeira pessoa que ela perguntou, quando ela acordou e estava lúcida, ela olhou em volta e falou assim, cadê a Tamini? A Tamini está em São Paulo fazendo prova. Uhum. Quando meu irmão me contou, eu fui pro banheiro do aeroporto e eu vomitei de nervosa. E é claro que eu não fui bem na prova. E ela faleceu na semana seguinte. Uhum. Quando eu pensei assim, o dia que eu passar, eu vou contar pra quem, né? Eu vou contar pro meu pai. Porque o meu pai meu pai teve que aprender a gerenciar toda a nossa vida depois de uma certa idade já. E ele estava com uma filha dentro de casa que parou de trabalhar para estudar para concurso. Eu não tinha renda. E ele falou, eu preciso dar conta. Então, é claro que ele seria a primeira pessoa para quem eu iria contar. Mas cada vez que eu pensava assim, para quem que você vai contar? Eu falei, para quem eu gostaria de contar, eu não... Você contaria para sua mãe? Eu não tenho como, eu não tenho para quem ligar. Mas hoje você tem certeza que você honrou ela, que é concursada também. Você fala, segui o caminho que eu tinha que seguir, fiz o que eu tinha que fazer. E hoje você está aprovado em vários concursos. Eu tenho certeza que ela tem um baita de um orgulho dessa jornada. E você teve uma força monstruosa de continuar e falar, eu vou fazer a prova porque eu quero honrar minha mãe também. Eu quero depois mostrar para ela, onde quer que ela esteja, que eu tô aprovada aqui, que eu vou ser concursada, que eu já tô aprovada, que eu serei nomeada. Então, é uma história de superação. Todo mundo que estuda para concurso, acho que tem uma história dessa, né? De superação. Mas é porque o mundo não vai parar para você estudar. Exatamente. As coisas vão acontecer. E depois eu fiquei sabendo pelos amigos dela, eu contando essa questão toda. Quando eu passei, aqueles amigos dela que eu tinha o telefone, eu mandei, né? Uhum. E eu fiquei sabendo, depois de um tempo,
que quando as pessoas diziam pra minha mãe, mas a Tamine já tá quase com 40, na época eu ainda não tinha os 40. Ela não devia ter parado de trabalhar para estudar. Todas as vezes que a minha mãe ouviu uma crítica com relação ao que eu tinha escolhido, a minha mãe confrontava as pessoas. Dizendo, ela tá certa. Todas as vezes. E é engraçado que é uma coisa que eu fiquei sabendo só depois que ela faleceu. Das pessoas falarem, olha, ela sempre te defendeu para as pessoas que iam criticar a sua escolha de fazer concurso. Porque porque se você vem me criticar, eu vou te confrontar. Sim. Mas e quando a crítica vem de um lugar que você nem estava sabendo? Sim. E ela mesma assim te defendia. Ela mesma assim me defendia. Caramba, que história. Tamine, deixa eu te perguntar o lance do... Qual que é a importância que você acha, depois de ser aprovado em concurso público? A gente ouve muito aquela frase, né? Crise no mercado, calmaria no meu cargo. É uma frase muito legal. E o que você acha dessa frase? Faz sentido? Quem estuda para concurso público está pensando também na estabilidade? Qual para você seria a função da estabilidade? O que você sentiria falando, bom, eu sei que no final do mês o meu salário vai cair, eu não tenho risco aí, pode acontecer qualquer coisa no mercado que eu não vou ficar desempregada porque eu tenho estabilidade? Eu acho que todo mundo que entra no mundo do concurso, a gente não pode ser hipócrita. A gente está entrando pela estabilidade, sim. E eu não acho que isso é vergonha nenhuma. Não. Quem quer ficar rico não está no concurso público. Sim. Quem quer segurança, estabilidade. Quem quer segurança, sim. Exatamente. E aí vai muito da sua necessidade. Eu tenho a necessidade dessa calmaria. Eu sou uma pessoa que, até por ter pais que eram funcionários públicos, a minha casa sempre teve essa calmaria. Então, isso para mim é muito importante. Sim. Eu preciso dela. Não, esse negócio de matar um leão por dia não funciona para mim. Acho bacana, legal, conheço pessoas que precisam disso. Eu não. Então, eu quero a minha paz, eu quero o meu salário no final do mês, eu não me importo de fazer conta, de fazer planilha, olha, isso aqui eu posso comprar, isso aqui não me incomoda. Tá? A segurança, para mim, é mais importante. Sim. Tendo dinheiro pro vinho ali no final do mês. Tendo meu dinheiro pro vinho. Você já tá tranquilo. Exatamente. Parar de olhar o lado direito do cardápio. Eu fiz quando foi a última vez que a gente participou junto de uma mentoria? Foi do TJ, foi do TJ São Paulo. Você falou do quadro dos sonhos, né? Eu fiz o meu quadro dos sonhos, eu imprimi a foto e eu colei... de vinho, como é que era? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que seriam o meu quadro dos sonhos. Conta aí, o que é quadro dos sonhos? Só pra galera que às vezes não sabe. O quadro dos sonhos é quando você pega aquilo que é importante pra você, são os seus porquês. Isso, vamos exatamente. Lá. É um quadro para te dar motivação para estudar. O quadro dos sonhos são os seus porquês. O meu primeiro grande porquê, que eu acho que foi com que fizesse depois que eu entrei na Brabo, é porque eu fiquei em Londrina e a minha esposa veio para cá. Nós ficamos 2 anos morando em casa separada. Porque eu falei, eu vou ficar aqui na casa do meu pai, porque aqui eu estudo melhor. Aqui fica mais tranquilo para mim. E ouvi algumas pessoas dizendo, você está colocando o concurso público na frente do seu amor por ela. E eu falei, não, é exatamente o contrário. Eu vou ficar aqui, porque eu vou passar logo, exatamente por causa do meu amor por ela. Que legal. Essa foi a maior de todas as motivações, assim. Nunca... Todas as outras ficaram pequenas quando eu coloquei, teve essa distância entre nós. E aí, aí passei, vim embora, já tinha prometido para mim mesma, porque eu já tinha feito isso no meu casamento anterior. Parei de trabalhar, fiquei só estudando. Quando eu tive que me separei e voltei para casa dos meus pais, eu falei, daqui eu não saio enquanto eu não tiver concursada. E aí saiu a Defensoria Pública em abril. Em maio, eu vim para São Paulo, virei para ela e falei, eu não vou mais embora. Tô aprovada, tô concursada. Não vou mais embora. Que legal, que legal. E aí a gente fez aquela mentoria. Aquela mentoria. E aí agora eu tô focando em concursos de nível superior. Então, precisava de uma outra motivação, né? Sim. Então aí você falou do quadro dos sonhos. Fui lá e fiz meu quadro dos sonhos. São os meus porquês.
agora. Então, os meus porquês. E assim, o quadro dos sonhos não é uma coisa imensa, não, são coisas palpáveis, são coisas fáceis de você, que você pensa todo dia, queria tanto que isso acontecesse, queria tanto isso aqui. Porque essa motivação, ela precisa estar muito presente. É muito fácil a gente se desmotivar, porque é difícil. Acordar todo dia e fazer sempre a mesma coisa e tudo mais. Aí no meu quadro dos sonhos eu coloquei e morar em Florianópolis. Opa! Agora o negócio tá ficando bom. Né? Morar em Florianópolis. Tempo de qualidade. Eu tô olhando uma ampulheta ali, né? Eu coloquei uma ampulheta porque a gente não tem tempo de qualidade quando você tá estudando. Sim. Você faz as coisas no tempo que você tem. E pensando, às vezes, no estudo, né? Você tá fazendo uma coisa já pensando, eu devia estar estudando, devia estar revisando, devia estar não sei o que lá. É aquela culpa do concurseiro. E aí, quem tá junto com você sofre. Então, o meu tempo de qualidade, por exemplo, é conseguir sentar para jantar, às vezes, com ela, né? Legal. Então, morar em Florianópolis, um tempo de qualidade. Não olhar no lado direito do cardápio quando eu for no restaurante. É claro que você vai ter que olhar, que dependendo do restaurante que você for aqui em São Paulo, não dá pra ir assim, né? Nem desembargador não olha lá direito. Então, Aí coloquei... nunca mais fazer faxina. Eu odeio fazer faxina. Eu não quero mais. Eu quero ter condições de pagar uma diarista. Porque eu não quero mais fazer faxina. E eu quero uma festa de casamento. Que legal. Putz, E aí... Depois agora de aprovada da defensoria, esses, digamos assim, esses sonhos vão se materializar. Claro que não necessariamente agora você vai fazer tudo isso. Uma festa de... Podia juntar tudo, uma festa de casamento em Florianópolis. Em Florianópolis. Dá pra fazer um... Então, exatamente. Legal. Mas eu preciso, essa questão de ir pra Florianópolis, não é só... É realmente uma vontade minha mesmo. E eu preciso organizar os meus estudos pra... que eu possa fazer isso. Sim. Só que aí eu preciso também ver assim, quando a gente vai escolher o lugar para onde você vai fazer um concurso, você precisa ver, ainda tá dando para você fazer o que você tem de bagagem. Você consegue fazer o concurso que você vai querer lá? Porque aí no meu caso, por exemplo, não compensa eu ir para Florianópolis com um salário de nível médio. Sim. Eu preciso de um concurso de nível superior. Exatamente, porque a hora que eu for pra lá, a minha esposa tem que sair do trabalho aqui pra ir embora comigo, porque eu não vou mais ficar morando separada de novo. Eu já passei, não é bacana. Ó, que legal. Então, mas não quero mais. O concurso já te deu essa segurança de, agora eu só moro junto. Agora eu só moro junto. Legal. Isso é muito massa. Tamini, vamos pra gente encerrar aqui em grande estilo. Manda aí um recado pra quem tá ouvindo esse podcast e vai fazer concurso ainda em 2024. O que você tem pra falar pra essa galera? Cuidado com o excesso de concurso. Foca. Em 2024, o normal é viver em pós-edital. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não é todo concurso que a gente precisa, que a gente pode conciliar. Então, cuidado. Trace um plano. Se você for aluno da Abrabo, entre em contato com o tutor, conversa com ele, trate com ele, monte com ele este plano para 2024. Estude como se o edital já tivesse saído. Nós vamos ter muitos concursos. Não desiste. Eu acho que o mais difícil é não desistir. Sim. E o quadro dos sonhos ajuda nisso. Tenha os seus porquês, não desista. Tenha os seus porquês por perto. E foca. Se é isso que você quer, é isso que você vai fazer. Legal, muito obrigado. Bom, então queria agradecer a Tamini, que papo, falou sobre vida, falou sobre superação, falou sobre várias aprovações, técnica de estudo, quadro dos sonhos. Então só tenho a agradecer a Tamini, claro, você aí que está assistindo esse podcast. Se você quiser a orientação da Tamini para estudar em 2024, a gente vai deixar o link fixado no primeiro comentário aqui para você se tornar aluno da Abrabo, ter orientação da Tamini, minha orientação do Douglas, que ela falou aqui no podcast. Então só tenho a agradecer pela sua audiência até aqui. Espero que esse podcast tenha te ajudado. Eu tenho certeza que se você assistiu até o final, a sua vida em 2024, estudando para concurso público, vai ficar muito mais fácil. Então não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo episódio. Até lá e tchau, tchau.